Olá, tudo bem? Meu nome é Kleber Correia, sou consultor financeiro. Eu tirei uns diazinhos de férias aqui para comemorar, celebrar minhas bodas de casamento com a minha esposa, mas eu não poderia deixar de gravar um conteúdo, de deixar aqui uma informação muito relevante para você, empreendedor, empreendedora que está aí lutando, batalhando para gerir o seu negócio, ser um vencedor. Eu separei aqui alguns momentos para falar para você, para questionar, né? Você já se perguntou, você já se pegou questionando para onde foi o meu dinheiro? Será que você tem aquela preocupação, aquela sensação de que você trabalha, trabalha, trabalha e não vê a cor do seu dinheiro? Por incrível que pareça, você não é o único que se pergunta a respeito disso. Eu sou muito questionado, são mais de 20 anos, são 22 anos que eu trabalho dando consultoria empresarial, né? Orientando empresários a aumentar a sua lucratividade. E a pergunta mais recorrente é: para onde foi o meu dinheiro? Primeiro, não se sinta menosprezado, porque você, como eu já citei, você não é o único que passa por esse momento de dificuldade, por essa situação de adversidade. E eu quero explicar para você alguns passos para que você entenda, para que você identifique exatamente para onde foi o seu dinheiro. Então, papel e caneta, anota essas informações que elas vão ser muito importantes para que você de fato consiga identificar, para onde foram os seus recursos financeiros. Primeiro, você precisa entender que é importante que você tenha disciplina. Por que disciplina? Você é empreendedor? Vamos pensar comigo. O padeiro, ele abriu a padaria, não foi para controlar o financeiro. Ele abriu a padaria para vender pão, por assim dizer, né? Mas é importante a gente cuidar da gestão financeira da empresa. E é claro, cuidar da gestão financeira não como um fardo, não fazendo ali coisas que vão pesar na sua consciência, no seu trabalho, no seu modo de gestão, mas fazendo o mínimo necessário para que você tenha a informação. E quando você se pergunta, eu já me deparei com empresários que me questionaram: Kleber, estou perdido, não sei para onde que vai o meu dinheiro. E aí a gente pede a informação para fazer análise e a gente não encontra nenhum tipo de informação que nos ajuda, a saber efetivamente para onde foram os recursos da empresa. Então assim, fica bastante complicado, né, a não ter o que analisar. Você já foi para o médico, relatou algum problema e percebeu que ele pede para você um exame, ele pede para você algum tipo de material onde ele consiga ter evidências, direcionar um caminho. A mesma coisa é o consultor. Quando a gente vai analisar e identificar, é preciso de informação. E de onde vem essa informação? Vem da disciplina, de entender que é importante ter os seus registros financeiros, porque isso vai te levar a ponto patamar, isso vai te ajudar a levar você a ponto patamar. Bom, a segunda coisa que é muito importante que você tenha é uma estrutura de plano de contas, uma estrutura de contas estruturada, organizada, que te direciona para o entendimento, a compreensão clara dos seus recursos financeiros. Mas não é qualquer coisa. Se você fez ali E o que é esse plano de contas? Se eu pensar, eu sou bacharel em ciências contábeis, então se eu pensar na estrutura conceitual da contabilidade, a gente estaria falando ali em bens e direitos, né? Tudo aquilo que você possui, tudo aquilo que é seu, seus bens, aquilo que você comprou, os direitos que você tem, se fez uma venda a prazo, então você tem direito de receber por isso. Por outro lado, nós temos as obrigações, todos os compromissos que você precisa. Você comprou mercadoria para o seu estoque, mas tem que pagar seu fornecedor ainda. Você pegou um empréstimo no banco, mas você precisa devolver esse recurso financeiro para o banco. Então assim, de um lado a gente tem bens e direitos, do outro nós temos as obrigações. Em geral elas são iguais, né? Elas acabam sendo iguais porque você comprou mercadoria para o seu estoque, aumentou o seu estoque, ao mesmo lado aumentou o valor que você deve para o seu fornecedor. E assim vai, né? A gente podia discutir aqui longamente isso, mas um plano de contas, ele não respeita a estrutura de uma contabilidade. E aquele que cortou o vídeo para falar que eu estou falando asneira, né? Não é que um plano de contas não respeita a estrutura da contabilidade, mas um plano de contas gerencial, um plano de contas para saber, para te orientar para onde vão os recursos financeiros da sua empresa, ele tem que estar focado na gestão financeira, tem que estar focado na sua gestão gerencial, no seu controle gerencial. O mais simples de entender isso é
quando eu separo entradas e saídas. O dinheiro só movimenta de duas formas dentro da sua empresa. Ou está entrando mais recurso financeiro, ou está saindo mais recursos financeiros. Então é importante que você tenha essa consciência. Poxa, entra e sai. Só duas formas do dinheiro movimentar dentro do seu negócio. E sempre que essas duas formas movimentam, sempre que o dinheiro ele movimenta, e é dinâmico, a todo momento isso acontece. Eu estou falando e fico pensando aqui dentro, né, onde eu estou hospedado. Então, o dinheiro ele movimenta, entra e sai o tempo todo. A mesma coisa é no seu negócio. Só que tem entradas e tem saídas de recursos que elas fazem parte da sua operação. Elas entram, elas acontecem porque fazem parte do seu negócio. O padeiro, quando vende o pão, quando entra pão, quando entra dinheiro da venda do pão na padaria dele, ele precisa registrar isso. Ele precisa ter um procedimento lá. Três coisas básicas precisam ser registradas, né? Quando, quanto e o que. Né? Então as três coisas básicas que precisam ser registradas é quando, quanto e o que. Mas a gente segue isso no próximo passo, agora falando da importância de um plano de contas. Então você precisa separar aquilo que faz parte da sua operação. Então as entradas de recursos que fazem parte do seu negócio. Na contrapartida, você tem as entradas de recursos que não fazem parte do seu negócio. Como assim, Cleber? O que não faz parte do seu negócio? Você montou uma empresa e às vezes você vendeu uma mesa, uma cadeira. Você vendeu isso porque estava lá sobrando, uma máquina velha. O seu negócio, você não montou a empresa para vender mesa, cadeira, máquina, ou seja lá o que for. Ou ainda um empréstimo que você pegou no banco. Você não montou sua empresa para poder para poder ficar pegando empréstimo, para ficar vendendo quinquilharia, né, por assim dizer. Exceto se você montou a empresa com esse fim. Mas se é uma receita, se é um dinheiro que entra na sua empresa, que não é oriundo da sua operação normal, então esse dinheiro não é operacional. Você não pode misturar ele com um recurso financeiro. Não é que não pode misturar o dinheiro em espécie. Você não pode misturar o controle. Você até pode misturar o dinheiro, mas você precisa manter isso mapeado, organizado, estruturado, para você saber exatamente quanto que é de cada um dos recursos. Quanto que é da sua empresa e quanto que não é. Isso a gente está falando na entrada. Quando a gente fala da saída, é o mesmo conceito. E na saída, às vezes, até em maiores circunstâncias, porque você tem as saídas que fazem parte da sua operação. Você gasta, você desembolsa com coisas que são necessárias para o seu negócio, como estoque, como uma comissão, como o imposto daquilo que você está vendendo, funcionários que você tem, aluguel, água, luz, telefone. Então tem uma série de desembolsos que você faz que fazem parte da sua operação, que fazem parte do seu negócio. E o que eu quero dizer com que fazem parte da sua operação? Tá voltado para os custos diretos e indiretos. Ali colocando, chamando tudo de custos, né? Porque a gente tem a despesa fixa, variável, tá? Mas enfim, aquilo que é direto e aquilo que é indireto do seu negócio. Por que eu estou dizendo isso? Porque você pode gastar com algo que não faz parte do seu negócio. E eu digo mais, de repente você gasta com uma multa que você tomou ali, sei lá, pode ser uma multa de trânsito, tá? Tem dois caminhos para a gente avaliar. O primeiro é que ele não faz parte da sua operação. Isso não é operacional, então você precisa separar do seu resultado. O segundo aspecto é que eu posso chamar isso de uma despesa administrativa, e é um custo fixo, tá? Mas não vem o questionamento. Mas o que eu quero dizer com isso? Você precisa de uma estrutura, de um plano de contas bem organizada, bem estruturada. E isso a gente disponibiliza, talvez você tenha encontrado algum material meu, né, algum material que te mostra um plano de contas bem organizado para que você mantenha ali as suas operações de entrada, saídas de recursos, operacionais, não operacionais, devidamente organizadas e estruturadas. Bom, seguindo, o terceiro passo que eu quero colocar para você é que você precisa trazer isso para simplicidade, porque você não é especialista em finanças. Se você já deu o primeiro passo da simplicidade, você pode começar o passo da complexidade, por assim dizer. Então você pode começar a aprimorar o seu controle. Agora, começando pelo passo da simplicidade, você precisa entender que são três coisas fundamentais que você precisa anotar todas as vezes que entra dinheiro ou sai dinheiro do seu negócio. Primeira coisa que você precisa anotar é quando aconteceu o fato. Então, sempre que acontece um fato, você precisa anotar quando foi que isso aconteceu. E ao dizer quando, eu estou me referindo à data. É isso mesmo, efetivamente você precisa registrar qual que é a data que esse fato aconteceu. E por mais besta que pareça, talvez você já faça isso, mas precisa da disciplina. Você precisa estar empenhado em fazer esse registro de quando os fatos aconteceram. Não é fazer de qualquer jeito, de preferência não evite fazer só aos finais de semana, só em alguns dias, alguns pontos fixos, né? Tenha a disciplina de fazer isso todos os dias, né? Reserve um horário para você fazer isso. Segunda coisa que você precisa anotar também é quanto foi. E quando eu digo quanto, eu estou falando
em reais. Eu estou falando em dinheiro, em espécie. Você precisa anotar o valor monetário envolvido nisso. E aí eu quero chamar a atenção para você quando você realiza operações de permuta. Operações de permuta, elas são muito questionáveis no sentido de que, pô, eu não preciso marcar nada, tá? Saiu uma mercadoria aqui, o cara prestou um serviço lá para mim, a gente trocou as figurinhas e ficou por isso mesmo. Agora, essa semana, conversando em um cliente, aconteceu um fato mais ou menos assim, ó, a gente comprou aquelas tintas e aquelas tintas ali é só para o nosso prestador, para o nosso pintor, é um pintor terceirizado, para ele poder prestar o serviço dele. Então a gente compra a tinta e depois a gente desconta naquilo que vai passar para ele. Então não precisa nem marcar isso, né? Engana-se. Aí tá uma das fugas de informação para você saber onde está o seu negócio, para você entender efetivamente qual que é o custo do seu produto, para você conseguir saber o seu markup, para você conseguir formar o seu preço de venda, para você conseguir entender qual o seu lucro, qual que é a sua meta de lucro, para você realmente criar novos horizontes. Olha, uma pequena coisinha, bem simples, falando de permuta, a gente consegue aí, eu citei várias coisas que estão envolvidas, que se você não fizer, isso vai te deixar numa situação complicada, vai te deixar numa situação bem delicada. Então, é extremamente importante que você saiba quando, quanto aconteceu e utilize isso para todo tipo de operação, incluindo aí, sim, as permutas. E o que envolve a permuta? A permuta ela sempre envolve uma entrada e uma saída, sempre há uma troca de informações. Então, tem dinheiro entrando, tem dinheiro saindo. O que precisa ser feito? Precisa registrar as duas coisas. Eu sei que é chato ficar falando dessas coisas, é um pouquinho maçante, mas sim, precisa registrar o dinheiro que entra, o dinheiro que sai, mapear cada uma dessas coisas e marcar naquele momento. Então você precisa mensurar. Se você está fazendo uma troca, olha, nós estamos trocando uma coisa aqui. Um fato curioso que aconteceu também, lembrei agora enquanto a gente vai falando, com essa questão de permuta, o empresário chegou para mim, ó, Kleber, ó, eu peguei esse carro aqui e o meu cliente, ele pegou meus produtos que estavam aqui no estoque. Beleza, né? Não precisa marcar nada. Engano, precisa ser registrado. Aconteceu uma venda. Então precisa registrar aquela venda. Você precisa baixar os produtos no seu estoque. Você precisa ter o registro e saber que você fez aquela venda. Você precisa entender o comportamento daquele cliente, saber o potencial que ele está gerando. Você precisa dar um valor, dar uma mensuração. Porque às vezes você olhou para o carro e falou, não, rapaz, esse carro aqui eu pego e tomo essa mercadoria. Mas você precisa valorar isso. Você precisa mensurar. Então você precisa definir um valor em reais. Por isso que quando eu digo quanto, as pessoas se assustam. Quanto, você precisa dar um valor para isso. Entrou saíram as suas mercadorias da sua empresa, saíram os produtos do seu estoque, você precisa mensurar quanto foi. Se você está emitindo um documento fiscal, mais ainda, você precisa colocar esses itens, relacionar esses itens que estão sendo permutados, né, trocados ali na nota fiscal. Então essas informações estarão todas ali. Na contrapartida, aí você recebe um carro para poder fazer esse controle. Parece que não, mas você está comprando um bem para o seu imobilizado. Então precisa ser registrado que você fez essa compra desse bem imobilizado e você tem uma expectativa de vender ele com preço maior. É ou não é? Não é isso que você pensa? Então você pegou aquele bem e você está pensando em agregar alguma coisa, agregar um valor em cima dele e poder lucrar de alguma forma. Por isso que você faz essa permuta. Então você precisa registrar naquele momento da troca, em que sai a sua mercadoria do estoque e entra aquele bem para o seu imobilizado, você precisa marcar tanto a saída, né, a saída do produto do seu estoque e, consequentemente, o seu direito de receber, e a hora que você recebe do cliente, você recebeu um bem. Só que, ao mesmo tempo, você precisa registrar que houve a aquisição de um bem para o seu imobilizado. Então, olha quantas coisinhas que estão envolvidas e que aí podem estar. É igual você pegar areia na praia, né? Areia na praia. É igual você pegar areia na praia. Tem areia escorrendo, né? Ou, sei lá, tentar segurar algum líquido na mão. Vai escorrer alguma coisa. É o que pode estar acontecendo com o seu controle empresarial. Então, você precisa registrar quanto foi. Precisa dar um valor. Outra coisa que você precisa fazer é registrar o que foi. E o que foi vai muito mais do que apenas marcar pagamento da conta de energia elétrica, né? Venda de uma mercadoria, compra, permuta de um bem, né? Permuta da venda de X itens do meu estoque, tá? Para o fulano de tal. Vai muito mais do que isso. Está ligado no segundo passo, é ter uma estrutura de plano de contas bem organizadas e bem estruturada. A cada operação que acontece, você precisa linkar com um plano de contas. Você precisa dizer o que é. E vai um puxão de orelha aí.
Dá uma olhada na sua estrutura, no seu controle. Eu não sei se você faz nossa planilhinha, no caderninho, se você faz numa planilha de Excel, às vezes bem estruturada, se você usa um sistema, dá uma olhada qual que é a conta que tem mais gastos, né? Qual que é a conta que tem mais desembolsos. Se for uma conta chamada despesas diversas, custos diversos, outros itens, né, valores como é que fala? Valores a registrar. Sabe aqueles nomes genéricos? Eu não sei exatamente qual o nome que você utiliza. Se for essa conta mais utilizada, significa que você não tem controle nenhum. Começa do zero, você não tem controle nenhum. Por quê? Ali está todo o lixo, né? Esse plano de contas é um lixo. É como se levantar o tapete e varrer a sujeira para debaixo do tapete. É forte falar isso, mas é isso que está acontecendo. Tudo aquilo que você não quer controlar, que você não sabe, que você não está nem aí, você joga para lá. Deixa lá mesmo, né? Não estou interessado em saber o que é e ponto final. Então, tudo isso, não ter uma estrutura bem organizada remete você a jogar para debaixo. E eu vou falar para você, pode não ser culpa sua isso. Eu tenho certeza que isso não é culpa sua. Porque é a velha história do padeiro, montou a padaria, não foi para controlar o financeiro. O padeiro montou para fazer pão. E aí você, como especialista no seu negócio, como empresário no seu ramo, você não sabe fazer esse controle, então você joga tudo para despesa diversa. Cara, aí tá um dos grandes gargalos. Se você não mapear organizadamente, estruturadamente, se você não tiver o controle total da sua gestão, você não vai conseguir saber efetivamente para onde estão indo os seus recursos. Ok, bem, eu acho que eu estou agora no terceiro passo. Então, o próximo passo é você analisar toda essa informação. Porque mesmo eu, especialista, a gente comete alguns erros. A gente comete ali naquele frisson do dia a dia, naquele momento de decisão, naquela alegria. Hoje eu lembrei da minha esposa, né, comentando, oh, amor, saí de um lugar e de repente saíram duas pessoas. Um casal saiu, deu tchau assim para o empresário daquela empresa, saiu. Quando eles saíram de frente da loja, eles começaram a comemorar bastante. A gente estava falando de um outro assunto ali, mas é aquele momento de comemoração, de celebração, uma conquista, possivelmente uma venda foi fechada ali, então tinha toda aquela euforia, aquela comemoração. E nesse momento de euforia, né, pode ser que falta aquele discernimento para você registrar corretamente. Se é você empresário que faz, você tem um time, você tem alguém que te ajuda a fazer esse registro. Então, se você registra tudo isso e você não confere, você não checa se essa informação está adequada, pode ser que você tenha, esteja sujeito a fazer análises que vão te conduzir para um caminho equivocado. Anteontem, eu estava num cliente, cheguei na empresa e falei, hoje nós temos uma reunião rápida, eu quero só dar uma pincelada para vocês, para avaliar o caminho que a gente está seguindo, se a gente está no caminho certo, porque a gente fez um planejamento, então para checar em caminho que nós estamos, que a gente estava no meio da rota, né? Então verificar se a gente tem que mudar de rota ou não. E só que antes eu fui fazer a checagem. E durante a checagem eu cancelei o nosso encontro, cancelei a nossa reunião. Por quê? Porque as informações estavam mal organizadas. Eu falei, olha, dei um puxão de orelha grande na colaboradora que estava ali comigo, eu falei, olha, você não faz isso, não segue esse caminho, já tinha dito que não era para fazer isso, tá? Então, fiz toda uma orientação e eu tive que, infelizmente, cancelar a reunião naquele momento. Felizmente, né? Porque senão daria uma orientação equivocada para o empresário. E aí nós saímos organizando, estruturando, porque a gente estava fazendo aquela checagem que era necessária para as informações, para saber que aquelas informações estavam corretas. Enfim, uma vez que essas informações estão corretas, eu vou analisar essas informações. Então, o quinto passo, se eu não estou errado, analisar essas informações que foram geradas pela minha empresa. Analisando essas informações, eu vou entender, então, todas as minhas receitas operacionais, não operacionais, como eu falei, como eu mencionei. Eu vou entender quais são os custos, quais são tudo aquilo que está diretamente ligado com a minha venda, né? Quanto mais eu vendo, mais imposto eu pago, mais comissão eu tenho que pagar, mais tarifas de cartão eu tenho que pagar, ainda que não seja na mesma proporção, né? Porque tem aquele cliente que manda um Pix, abençoado Pix hoje em dia, né? Então eu tenho que entender qual que é o comportamento desses custos variáveis, quanto mais eu vender, mais eu vou ter essas despesas, e aqueles custos que são fixos. Se eu não vendendo ou não vendendo, eu preciso pagar o aluguel, né? E por aí vai. Vendendo ou não vendendo, você precisa fazer a sua retirada, você precisa tirar o seu salário. Você não tem salário definido? Você é o último que recebe? Olha,
Estou falando com a pessoa certa. Você precisa ter um salário definido. Você precisa estar com as suas contas organizadas. Eu posso até dizer que esse é um próximo passo. O sexto passo para você saber para onde foi seu dinheiro é você ter a organização dos seus recursos financeiros. E digo mais, não precisa ser do dia para a noite. Não precisa ser do dia para a noite. Você não fez a separação até hoje, então você precisa entender, saber o que está acontecendo com seus recursos financeiros, saber para onde os recursos financeiros da sua empresa estão sendo direcionados. Depois que você souber isso, aí você toma decisões que vão te auxiliar a entender claramente qual que tem que ser o valor do seu prolabore, qual que tem que ser a sua decisão pessoal para os seus comportamentos, né, para a realização dos seus projetos. E veja bem, você tem essa empresa para poder realizar os seus sonhos, para realizar os seus projetos. Não é para te dar dor de cabeça. Lembrei de uma outra história, minha esposa falando hoje comigo, ela comentando sobre uma amiga que ela viu na loja do shopping, quando a gente tínhamos loja do shopping, ela encontrou mais de 10 anos que a gente fechou a loja. Mas ela encontrou uma pessoa lá na loja do shopping, que era vizinha nossa, e ela estava assim, cabisbaixa. Mas o que aconteceu? É, porque saiu um funcionário e estou eu aqui, né, tendo que cobrir, fazer às vezes do colaborador. Então, para que você tenha ânimo, ímpeto, e não tenha só uma empresa, só para te dar dor de cabeça, só para te deixar cabisbaixo, te deixar ali preocupado com o que está acontecendo. Então, preocupado com tudo que acontece, e você fala assim, poxa, trabalho, 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 não vejo a cor do dinheiro, você precisa celebrar suas conquistas. Você precisa entender que esse negócio existe para realizar. É claro, você precisa saber o seu propósito, os propósitos da sua empresa. Primeiro, o seu propósito. O que você está oferecendo para o seu cliente? Você não está fazendo um favor para ele, não. Tá? Então você precisa ter bem definido o que você faz para o seu cliente. E aí você vai realizar os seus sonhos. Então você vai entender claramente, né, para onde vão os seus números, vai entender claramente para onde vão os seus números, seus resultados, vai direcionar os seus caminhos e vai poder realizar os seus sonhos. E o último passo para você saber para onde vão os seus recursos é você comparar isso com aquilo que você planejou. Então, espera-se que você tenha feito um planejamento. Então, feito o planejamento, você vai comparar o que aconteceu com aquilo que você planejou. E aí você vai ter a oportunidade de saber o que está impedindo você de alcançar os propósitos que você se colocou. Eu uso isso de forma assim, eu gosto de usar isso de forma bem visual. Os clientes que eu atendo, quando a gente chega num determinado estágio do trabalho, eu chego a colocar um quadro de gestão à vista na frente da mesa do empresário. Procura um lugar ali onde vai ser bem visto ao longo do tempo, ao longo dos meses, ao longo da semana, em alguns modelos de atendimento, eu atendo uma vez por semana, então eu falo, coloca o quadro bem na sua frente e olha para ele toda semana e analisa. Nós direcionamos ações de vendas, de custos diretos, indiretos, investimentos, uma série de informações, e eu sinalizo de forma bem simples. Vermelho, você não alcançou o previsto, verde, você está dentro daquilo que foi programado. Então eu sinalizo isso de forma bem fácil para a gente saber se a gente está no caminho. E se está no caminho, aí os nossos sonhos eles vão se transformar em realidade. Então é isso. Espero que tenha feito sentido para você, esse conteúdo que eu te passei, que seja proveitoso. E se você gostou, curte, comenta, compartilha. Te convido a me seguir nas redes sociais, no Instagram, no Facebook. Um grande abraço. Te vejo em um próximo vídeo.